Olá, nono ano. A gente vai, nessa aula, falar um pouco sobre o capítulo 3, referente ao conteúdo de genética, uma introdução à genética, né? Nessa primeira parte, a gente vai revisar o que vocês já leram, que já foi passado como método de leitura para vocês, e também as atividades já foram respondidas. Então, é um método de revisão que está sendo passado. E antes da gente começar esse capítulo, falando um pouco sobre a introdução da genética, é importante a gente saber alguns termos e significados de alguns termos, como hereditariedade, material genético, código genético, gene. São conceitos que ao longo da aula a gente vai falar bastante, são termos que ao longo da aula a gente vai falar bastante, que vocês precisam ter na cabeça de vocês os conceitos. Começando por hereditariedade, né? Hereditariedade é o conjunto, a mistura de certas características, sejam elas físicas ou comportamentais, que a gente tem herdada através do nosso material genético. Então, são características herdadas, né? E essas características, elas têm uma relação com a carga genética, que está presente no nosso DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico. Essa carga genética ela é passada pelos nossos pais. Em outras palavras, recebemos deles informações em códigos que são passadas de geração para geração, definindo assim as características típicas de cada espécie. Desse modo, o código que vem do pai e a outra metade que vem da mãe, elas servem de complemento, um conjunto de informações que formam um organismo que sofre a reprodução do tipo sexuada. Só vai ocorrer hereditariedade e características variadas se ocorrer um tipo de reprodução sexuada. Porque a gente já sabe que a reprodução assexuada não ocorre variabilidade genética. E aí a gente começa a falar um pouco sobre a genética em si. A genética ela é uma área da biologia que ela é responsável pelo estudo da transmissão dessas informações genéticas, ou seja, do material genético contido no núcleo das células. Não precisa eu recordar as estruturas básicas das células, porque já foi muito falado em aulas anteriores sobre a estrutura básica, membrana, citoplasma e núcleo, e qual é a função de cada um. Então, historicamente, a genética ela foi introduzida através de um cientista, o Aristóteles, na Grécia Antiga, quando ele se questionava a respeito de algumas características, como o sexo do indivíduo. Ele acreditava que o líquido seminal do pai, quando produzido no testículo direito, ele descendia o sexo masculino e o contrário, o sexo feminino. Era o que se acreditava naquela época. Atualmente a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que o sexo do indivíduo ele é determinado pela união de dois cromossomos sexuais, dois gametas. O gameta masculino, espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo. E neles estão presentes os cromossomos, que também pode ser chamado de alossomos, o X e o Y. Esses cromossomos é que vão, né, dar a característica do indivíduo como sendo do sexo masculino ou do sexo feminino. Aí no slide, vocês vão perceber o cariótipo. O que é cariótipo? Cariótipo é como se fosse a identidade daquele indivíduo. Todos vocês têm uma identidade e tem um número na identidade de vocês. Esse número identifica vocês dentro da sociedade brasileira. Pois a carga genética de vocês também tem um código, como se fosse a identidade genética de vocês. E essa identidade genética é dada pelo cariótipo. Cada organismo vivo, cada espécie, tem sua carga genética.
e tem esse cariótipo diferente. No ser humano, o cariótipo corresponde a um total de, na maioria das células, a um total de 46 cromossomos. Só que nas células germinativas, ou chamada de células sexuais, essa quantidade de cromossomo ela é dividida pela metade. Ao invés de ter 46 cromossomos, no cariótipo dessa célula, vai ter 23 cromossomos. E o último par de cromossomos, ele é o cromossomo sexual. Se nesse par de cromossomos tiver dois cromossomos identificados como XX, o sexo daquele indivíduo será feminino. Mas se nesse par de cromossomos tiver identificado X e Y, esse indivíduo vai nascer do sexo masculino. Mas essas eram as ideias mais antigas a respeito da origem da genética e do estudo da genética, né? Como era visto antigamente por Aristóteles e como atualmente é visto pela genética atual. Mas a genética ela pode ser estudada de duas formas. Ela pode ser estudada através da genética clássica e a genética moderna. A genética clássica ela vai trazer o histórico da genética desde dos seus primeiros estudos até a formação dos primeiros termos a ser utilizados na genética moderna. A genética moderna, então, ela vai trazer experimentos científicos, utilização de materiais mais atuais acerca da genética. Então, se vocês esperam falar sobre teste de DNA ou algo do tipo mais atual, não é o que vai ser abordado. Porque quando a gente fala de introdução à genética, a gente vai falar da genética clássica. Então, a gente vai falar de métodos mais simples e mais antigos a respeito do estudo da genética. Começando com a primeira lei de Mendel. Mendel, ele foi considerado o pai da genética. Ele foi um monge austríaco que realizou experimentos que formaram a base de todo conhecimento que vivenciamos hoje sobre genética. Graças aos seus trabalhos com ervilhas, e aí a gente vai discutir por que ele escolheu a ervilha para trabalhar, ele conseguiu identificar dois termos muito importantes usados até hoje na genética, que é o genótipo e o fenótipo. Mendel, ele escolheu, né, a ervilha, por quê? Porque, em primeiro lugar, ela era uma leguminosa, produzia muitas sementes e, consequentemente, um grande número de descendentes férteis, o que era muito importante, porque se ele queria estudar a hereditariedade desses organismos, eles precisavam ser férteis. Além disso, o vegetal era muito fácil de ser cultivado e tinha um círculo de vida muito curto, o que fazia com que a obtenção das gerações elas fossem de forma mais acelerada. Mendel ele foi responsável por sustentar a ideia de que existia uma partícula ligada à hereditariedade e recebeu uma grande, como é que eu posso falar? Uma grande notoriedade por parte dos pesquisadores que estudam genética por ter justamente criado dois termos muito importantes na genética, que é o genótipo e o fenótipo. A primeira lei de Mendel, então, fala o quê? Ele pegou duas ervilhas, uma amarela e uma verde, puras, ou seja, não tinham sofrido nenhum tipo de fecundação durante esse processo. Elas eram puras. E aí ele fez a primeira fecundação entre uma ervilha amarela e uma verde, como vocês podem observar aí no slide. Primeira geração. Essa primeira geração é composta de ervilhas
puras. Uma amarela e uma verde. A segunda geração, após a fecundação dessa primeira aqui, gerou organismos todos amarelos. E esses organismos já não eram puros. Eles já eram considerados híbridos, porque já tinha ocorrido um processo de fecundação anterior. E aí, por que que uma geração inicial entre amarelo e verde formavam todas amarelas? E aí ele percebeu que o quê? Que alguma coisa dominava sobre a outra, alguma característica, que não era usada ainda o termo genética, mas alguma característica predominava sobre a outra. E ele percebeu que essa característica era presente a cor amarela. Então, o que ele fez? Ele pegou mais essa amarela, só que híbrida agora, da segunda geração, e cruzou com outra amarela também híbrida da primeira geração. Então, ele cruzou 2 organismos híbridos, 2 amarelos. E aí ele obteve um resultado da segunda geração com 75% sendo organismos amarelos e 25% sendo organismos verdes. E aí ele se questionou, por que que quando se cruza organismos híbridos e organismos puros, o resultado é diferente? Aí foi perceptível que através dos organismos híbridos eram capazes de se reproduzirem organismos puros, ou seja, com características puras, o que não era possível a partir da geração 1. Então, a geração 2, a gente já vai ter o surgimento de organismos puros através de organismos híbridos. E aí, para facilitar o estudo, foi-se utilizado letras do alfabeto, para que a gente conseguisse visualizar esses cruzamentos de maneira mais didática. Vocês podem perceber que o organismo puro aqui, de cor amarela, ele foi representado por V. Vzão. E Vzão. São 2 alelos, Vzão e Vzão. Enquanto que o outro organismo puro de outra cor, por Vzinho. Mas por que que o amarelo teve a sua característica ligada a uma letra maiúscula, enquanto o verde teve a sua característica ligada a uma letra minúscula? Porque foi perceptível, através do experimento anterior que a gente viu, que o amarelo tinha uma dominância em relação ao verde. Então, ele ganhou a característica de ser dominante, enquanto que o verde ganhou a característica de ser recessivo, de ter uma passagem de informação de forma mais fraca do que a amarela. E aí, fazendo o cruzamento, que eu já ensinei para vocês como é que faz, surgiu esses indivíduos aqui. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Percebam que em todos os indivíduos resultantes tem a presença de um dominante. Toda vez que tiver a presença do dominante, ele vai, obviamente, representar a característica genótipa e fenótipa de um dominante. Então, se ele tem característica genótipa e característica fenótica de um dominante, ele só pode ser dominante. E qual a cor que representa o dominante? Amarelo. Agora veja o cruzamento entre dois híbridos. A planta 1, amarela, e a planta 2, amarela. Vzão, Vzinho versus Vzão, Vzinho. Qual o resultado? O resultado fica o seguinte: Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Todos têm dominante?
Não. O último, ele não tem nenhum alelo dominante. Então, se ele não tem nenhum alelo dominante, ele vai carregar a característica dos alelos recessivos, que só são representados quando aparecem em recessividade. Ou seja, o recessivo ele só vai ter a característica de um recessivo quando ele aparecer em homozigose, quando ele aparecer de forma igual, enquanto o dominante não. Se ele tiver em heterozigose, se ele tiver diferente, um Vzão Vzinho ou um Vzão Vzão, ele vai carregar a característica fenóptica de um indivíduo dominante. No caso aqui, a cor amarela. E aqui tem a representação total da primeira lei de Mendel. O resultado é o seguinte: em um cruzamento entre indivíduos híbridos, o resultado vai ser 75% para indivíduos com características dominantes e 25%, um quarto, para características com organismos com características de organismos recessivos. Essa herança genética dos seres humanos, representadas pela primeira lei de Mendel, já deu abertura para o conhecimento de várias doenças genéticas, e uma das mais conhecidas e estudadas através da genética clássica é o albinismo. O albinismo ele é uma doença genética representada pelo conjunto de alelos recessivos. Como vocês podem observar aí na figura, a gente tem um indivíduo normal, o pai, e o indivíduo normal, a mãe. Só que eles possuem alelos diferentes, heterozigotos. Azão e azinho. O gene do albinismo, ele é representado pelo recessivo. E ele, então, está presente nos dois indivíduos, tanto no pai quanto na mãe. O azinho está representado nos dois indivíduos. Quando a gente faz o cruzamento, qual o resultado que a gente tem? Um indivíduo totalmente dominante, homozigoto, um indivíduo dominante e recessivo em heterozigoto, outro indivíduo heterozigoto com um dominante e um recessivo, e a presença de um indivíduo que é totalmente recessivo, representando um indivíduo que vai ter a característica do albinismo. Então, no cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, qual a probabilidade de nascer um filho albino, com característica albina? De 25%, um quarto. Olha só essa família representada pelo slide. Todos são albinos. Por quê? Porque, obviamente, o pai sendo albino e a mãe sendo albina, os dois têm o genótipo azinho-azinho. Quando há o cruzamento de azinho-azinho com azinho-azinho, só pode resultar em azinho-azinho. Então, a família toda tem o albinismo. Na primeira imagem, a gente tem o primeiro indivíduo do sexo masculino. O segundo indivíduo representado aqui como sexo feminino. O terceiro, sexo indefinido. Quando tiver essa figurinha, o sexo é indefinido. Quando tiver a figurinha com os números dentro, quer dizer o número de filhos do sexo indicado. Quando ele estiver pintado, então quer dizer que o indivíduo está afetado. Quando ele estiver só metade pintado, então são heterozigotos para um caráter autossômico. Quando eles estiverem ligados, eles estão casados por uma linha reta. Quando eles estiverem ligados por uma linha pontilhada, quer dizer que é um acasalamento extramarital. Quando estiver ligados por uma seta e separados, quer dizer divórcio. Duas linhas retas, quer dizer um acasalamento consanguíneo. Quando eles estiverem ligados e em cima estiver formando quase que um triângulo, quer dizer que eles são gêmeos monozigóticos.
e quando eles estiverem ligados apenas pelo triângulo em cima, sem estar ligados diretamente, quer dizer que são gêmeos dizigóticos. E aí, para interpretar esses heredogramas, eles sempre aparecem como um formato de uma árvore mesmo, como o próprio nome já diz, que eles podem ser chamados de uma árvore genealógica. Aqui a gente tem a presença de dois indivíduos, o pai, que é do sexo masculino, e a mãe do sexo feminino. Vejam que eles não estão pintados de pretinho, então eles são normais, eles não são afetados pela doença genética que representa esse heredograma. E aí eles vão formando a família. Através deles tem os filhos. Esse casal teve uma menina normal, um menino normal e uma menina normal. Uma das meninas se casou com um rapaz e tiveram uma filha afetada. Além de ter um filho, além de ter mais outros 3 filhos. E esse casal aqui, ela se casou com um rapaz normal e tiveram filhos normais. Quando a gente estiver fazendo as atividades em relação a esse capítulo, a gente vai entender melhor como que faz a interpretação dessas árvores genealógicas. Por hoje a aula é essa, espero ter ajudado, até a próxima.